Poucas não são as pessoas que vêm aqui no canal dizer que eu estou zombando do Evangelho e que vou para o inferno. Se eu, tentando abrir os seus olhos ao Evangelho puro e simples de Cristo, zombo dele e vou para o inferno por isso, eu quero te fazer uma pergunta. O que faz um sujeito desse e para onde ele vai? Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus finaliza fazendo uma Eu não faço vídeos para brincar. Eu faço vídeos para changa. Por isso se inscreve nesse canal para chinga. Ative o sininho e chunga. É, meu irmão, se o camarada, quando ele vai para um lugar falar sério, ele faz um negócio desse, imagina o que ele faz quando ele vai para brincar. Ele vai vestido de mundo bita. Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos em Cristo, nosso Senhor Jesus. A graça e a paz do nosso Deus maravilhoso, do Deus que é um Deus que faz a sua entrega, a tua palavra, nos idiomas conhecido, onde possa ser ouvido, escutado, reconhecido e que tenha entendimento. Comecei hoje o vídeo de uma forma diferente, com um pedaço de um vídeo de um rapaz que eu conheço aí pelo YouTube, e que ele põe essa parte aí inicial aí do vídeo dele, que eu achei muito interessante começar hoje, né, o tema que nós vamos aqui abordar para o especial dos irmãos de Moçambique, línguas estranhas. Nós falamos no vídeo anterior sobre línguas estranhas e falamos, né, do início em Pentecoste, e também deixamos claro no vídeo anterior que hoje seria a continuação, esse próximo vídeo seria a continuação que nós iríamos abordar idiomas ou línguas estranhas. Nós de fato falamos a língua dos anjos ou não? Tudo isso nós vamos abordar aqui hoje nesse estudo ou nesse breve vídeo. Primeiramente quero, para quem não me conhece, me apresentar. Meu nome é Fábio, do canal, né, irmão Fábio, do canal Caminhando de Verdade. Esse projeto aqui, abaixo do nosso Senhor Jesus Cristo, foi idealizado pelo meu primo Hélio Fernandes, e também essa pessoa que vos fala aqui está aí, pela misericórdia do nosso Deus, passando de uma certa forma a palavra o mais próximo possível ao Evangelho, às Escrituras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você que é visitante desse canal, se achar interessante no final do vídeo, possa estar aí se inscrevendo, ativando o sininho, colocando aí a parte em todos no sino, para que você possa não perder nenhum conteúdo que irá ser lançado. E você que é inscrito, já me conhece aí o nosso trabalho, possa aí estar dando like e compartilhando esse conteúdo. Comecei aí, né, de fato, com esse vídeo aí. Alguns podem até achar que é zombaria ou brincadeira, mas não é. Zombaria sim é dos que estão aí nesses púlpitos fazendo como se realmente fosse, né, algo que viesse de Deus, esse tipo de linguajar, entre muitos outros que acontece. E você aí do outro lado, né, que é sincero também, sério no Evangelho, e que talvez apoie essa prática, pode estar pensando ou pode falar, olha, mas nós não fazemos isso, né?
Quem fez é esses caras aí, nós não temos nada a ver com isso. Então, por isso nós vamos hoje abordar o que diz a Escritura. Ao invés de ser o que esses maus pregadores têm falado, né, ou têm ensinado esse tipo de língua estranha, versus a sua experiência pessoal, nós devemos ficar com o que está escrito. Amém? Então, a partir da questão de língua de anjos, que é o que as pessoas muito falam no meio pentecostal, por exemplo, eu quero trazer a atenção à primeira carta aos Coríntios, onde Paulo está falando sobre muitas coisas desde o capítulo 12, né? E que a partir do versículo 27 do capítulo 12, ele começa falando o seguinte: vocês formam em conjunto o corpo do Messias, individualmente são membros dele. E Deus os colocou na comunidade messiânica, ou seja, na igreja, na congregação de pessoas. Quem conhece esse canal sabe que nós já fizemos aí os vídeos do que é igreja, né? Não é o que você está acostumado a achar que é, né? Aquele templo, aquela parede, as quatro paredes, né? Envolvendo o povo. Então, e eu estou lendo aqui numa escritura chamada Bíblia Judaica Completa, que ela é muito boa, ela tem um conteúdo assim bem explicadinho, e isso facilita muito o entendimento da verdade. Então, capítulo 12, verso 27, Paulo diz assim: vocês formam em conjunto o corpo do Messias, individualmente são membros dele. E Deus os colocou na comunidade messiânica, em primeiro lugar, os emissários, que é apóstolo, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os mestres, a seguir as pessoas que realizam milagres, as pessoas com dons de curar, os que têm capacidade de ajudar, os experientes em administração e os que falam em várias línguas. Lembrando, meus irmãos, que vocês podem pesquisar, quando fala várias línguas, né, não há condições de falar várias línguas estranhas, né, como as pessoas entendem. É vários idiomas. Então, quando fala línguas, aqui é idiomas, vários idiomas. 29. Não são todos apóstolos? São? Paulo começa fazendo perguntas. Nem todos são profetas e mestres, realizadores de milagres. São, por acaso? Nem todos têm o dom de curar. Nem todos falam em línguas ou em idiomas. Nem todos as interpretam, não é? Procurem empenho ou com zelo os melhores dons. No entanto, lhe mostrarei agora o melhor caminho. É aqui que começa a coisa. No capítulo 13, antes de começar o capítulo 13, você precisa finalizar o versículo final do capítulo 12, porque Paulo fala: no entanto, depois de tudo isso que eu disse, eu lhe mostrarei agora o melhor caminho, ou um caminho mais excelente, depende da versão da Bíblia que você está aí. Eu sugiro pegar uma versão, ler em outra, várias versões, para que vocês possam perceber a diferença e como dar entendimento quando se usa, né, a parte da linguagem correta. Então, Paulo começa a falar capítulo 13. Posso falar as línguas dos homens, os idiomas, obviamente, viu? Novamente, falando línguas é idiomas. Até de anjos. Não é eu falo língua de anjos ou tem idioma de anjos. Não. Até ele está usando uma linguagem de figura. Eu posso falar todos os idiomas do mundo. Até línguas de anjos. Mas Paulo não está afirmando aqui que os da igreja deveriam falar essa língua estranha que eles entendem hoje, sendo que é língua de anjo, que só Deus o entende. Vamos esclarecer isso daqui a pouco. Mas ele diz: posso falar as línguas dos homens, os idiomas dos homens, até de anjos, mas se me faltar amor, tornei-me apenas o metal que soa como um símbolo que retine. E aí ele fala várias listas. Vou pular agora, né, para um outro ponto aqui que ele fala, no verso 3. Posso me desfazer de todas as posses ou bens. Posso até entregar meu corpo para ser queimado.
Se me faltar amor, não ganharei nada. Você entende que Paulo está usando aqui uma figura de linguagem? Por acaso você pode cortar o corpo, né? Igual alguns falam, fatiar o seu corpo, desfazer do meu corpo, ser queimado? Não. Ele está usando a figura de linguagem quando fala, mesmo que eu fale a língua dos anjos. Ele não está afirmando aqui que há um idioma angelical. Não tem isso em lugar nenhum da Escritura, meus irmãos. Vocês podem observar. Então, diante disso aqui, para deixar de uma vez por todas claro que não existe essa questão de língua de anjos, e o único lugar que fala sobre isso é exclusivamente aqui, né? E quem duvidar, então procure, posta aí nos comentários embaixo, não há problema nenhum não, a gente está aqui para, né, dialogar referente a isso mesmo. Agora, olha para o capítulo 14, agora é o ponto, né, que o pessoal muito usa. Vamos contextualizar e ler texto dentro do contexto, com interpretações, com hermenêutica, com tudo que é importante. Não sou o melhor ou o professor dos professores de hermenêutica, entre outros pontos, mas Deus, pela misericórdia dele, e com o meu batalhar de escritura, continuamente estudando, naturalmente eu aprendi a compreender textos, e é isso que vocês têm que entender do outro lado, meus irmãos, né? Então, antes de começar literalmente o vídeo de hoje, que a gente já começou, já fiz uma introdução, grande até, quero mandar um abraço para todos os irmãos de todo o mundo, de todo o Brasil, mas em especial aos irmãos de Moçambique, porque essa série de estudo é exclusivamente para eles. Então, um beijo no meu coração, um abraço a todos. Desejo que vocês realmente possam conseguir assistir esse vídeo, como todos os outros que eu fiz com muito amor e carinho, e que possa aí vir a dar fruto nas vossas vidas e tenham total compreensão, assim, pela vontade do nosso Deus em Cristo Jesus. Capítulo 14 diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, continue buscando com avidez as coisas do Espírito, procure especialmente a habilidade de profetizar. Profetizar é falar, vem do profetue. Verso 2. Porque quem fala em uma língua ou quem fala em um idioma não se dirige às outras pessoas, mas a Deus, porque ninguém é capaz de entendê-la, pois fala de mistério pelo poder do Espírito. É aqui que as pessoas têm a má interpretação. Vamos observar de fato o que Paulo está querendo dizer aqui. O que ele quer dizer é o seguinte: porque quem fala em um idioma não se dirige às outras pessoas, mas a Deus. Ou seja, as pessoas não compreenderam isso. Quando você está falando pelo Espírito em um outro idioma, quando diz no texto da Bíblia de vocês, não fala a pessoas, mas a Deus, é amando de Deus. Esse é o grande contexto. Amando de Deus, ele fala mistérios. Por que mistérios? Porque ninguém vai entender se não tiver o dom de interpretação naquele outro, para que possa interpretar o idioma que está sendo falado naquele momento. Calma lá, antes de vocês começarem a dizer que está tudo errado, vamos continuar lendo o texto. Vamos continuar. Verso 3. No entanto, quem profetiza ou fala às pessoas para edificar. Aí as pessoas falam, tá vendo, Fábio, como é que ele fala em outro idioma? Fala a Deus, mas esse fala às pessoas. É exatamente isso. Quando fala profetiza, está falando a palavra do Senhor, os mistérios claramente. Então fala às pessoas e as pessoas vão ser edificadas ou vão entender. Mas quando está trabalho de Deus pelo Espírito falando em outro idioma, necessariamente há necessidade, obviamente estou sendo redundante, há necessidade de intérprete para que a própria pessoa possa estar passando a informação
tem um irmão levantado por Deus no sentido espiritual para interpretar aquele idioma que está sendo dito, para que os ouvintes possam ser edificados. Porque se os ouvintes não ouvirem, não entenderem, não há edificação, não há revelação dos mistérios. Esse é o sentido. Vamos continuar a lendo. Verso 3, vou retornar. No entanto, quem profetiza fala às pessoas para edificar, encorajar e confortar. Quem fala em uma língua ou um idioma, edifica a si mesmo. Lógico, a pessoa pelo Espírito, ela está ali recebendo edificação por estar também recebendo esse dom, né? Mas quem profetiza, edifica a congregação. 5. Desejo que todos vocês falem em idiomas. Todavia, meu desejo maior é que profetize, é que falem, né? A profecia que está na palavra. Quem profetiza é maior do que quem fala em idiomas, a menos que forneça a interpretação para que a congregação seja edificada. Viu? Vocês podem aí, não esperou eu chegar no verso 5, vocês já estavam fazendo julgamentos, não é isso? Exatamente, falando que eu errei a interpretação, né? Olha o que Paulo falou aqui no verso 5. Estou lendo a Bíblia Judaica completa. Eu sugiro que vocês depois pesquisem essa escritura. No final do 5, no 5 ele fala, desejo que todos vocês falem em idiomas, que recebam esse dom de falar idiomas. Lógico, quanto mais falar, mais vão ser divulgada a palavra. Todavia, meu desejo maior é que profetizem. Falar o que entenda. Quem profetiza é maior do que quem fala em língua. Aí alguém falou, aí é a confusão. Mas aí ele explica e descomplica. Ao menos só é maior quem profetiza. O que profetiza é só maior daquele que fala em língua, se não houver a interpretação desse idioma. A menos que forneça a interpretação para que a congregação seja edificada. Então vamos supor que Paulo está falando ali no hebraico para a congregação judaica. E tem gregos, elemitas, medos, pardos, capadócios, Panfilha, Ásia, igual estava lá em Atos do vídeo anterior. Como que essas pessoas vão entender em aramaico e ser edificados? Então Deus traria o dom de idioma a uma pessoa e levantaria também outra com um dom da interpretação daquele idioma para estar transmitindo na linguagem daqueles outros ouvintes ou daqueles outros, né, de outras nacionalidades. Esse era o sentido daquele tempo, né? Então vamos para o 6 agora. Irmão, suponha que eu me dirija a vocês falando em idiomas. Como posso beneficiá-los? Olha o que Paulo está dizendo. A menos que eu lhes leve revelação. O que é revelação, gente? As pessoas não entendem isso. Pensam que revelação é coisa de mistério, é mistério. Não tem nada a ver com isso. Revelação é explicação para a compreensão total do evangelho, do que ele estava ali falando. Vamos continuar vendo isso. A menos que eu lhes leve revelação, conhecimento, profecia ou ensino. Olha só o que Paulo está dizendo, é uma pergunta que ele fez. Irmãos, suponha que eu me dirija a vocês falando em idioma. Como posso beneficiá-los, a menos que eu lhe leve a interpretação ou revelação, o conhecimento, a profecia ou o ensino? Mesmo no caso de um instrumento sem vida, como flauta ou harpa, como alguém reconhecerá a melodia se uma nota não for diferente da outra? Presta atenção, olha o que Paulo está dizendo aqui, né? Se o toque do clarim não for distinguível, ou seja, se o toque não for um toque que possa compreender, quem se preparar para a batalha? Olha só, em outras versões vão estar dizendo o seguinte: se o toque da trombeta, porque tinha muito aqueles toques, né? Cada batalha tinha um tipo de toque. Tocava um som, era para avançar. Tocava outro som, é para recuar. Ou para se bater em retirada. Então Paulo usa essas linguagens aqui. E as pessoas de hoje não compreendem isso. Então Paulo está aqui dizendo, olha,
todo som tem que ser um som que entenda, que os ouvintes vão ouvir e que compreenda. Por isso que não faz sentido ser essas línguas que eles fazem aí, que do começo do vídeo começou a passar, que o cara tá falando nada na realidade. Entendeu? Mesmo a esses aí, Cantabarachúria, Chupabala House, entre outros pontos que eles falam, mesmo com seriedade, meu irmão, não se ofenda, não estou aqui contra a sua fé, não estou aqui contra ao irmão ou aos irmãos que vêm ouvir esse vídeo. Eu estou trazendo aqui uma compreensão referente ao mais próximo dos originais que foram ditos daquela época. E que ainda não é exatamente as palavras, porque as palavras foram mudadas com muito tempo, mas não há compreensão, até mesmo uma das maiores igrejas de hoje, vamos dizer assim, e que é muito antes do protestante, muito antes dessa ideia pentecostal que veio de 100 anos para cá, né, esse movimento, era católica, e a grande maioria das igrejas católicas não fala em línguas. Só as reformadas, algumas carismáticas aí, eu não sei qual, alguns estão inventando isso aí, mas a tradicional antiga nunca falou, né? Será que eles têm teólogos ruins? Será que eles têm mestres de interpretação tão ruins assim que não possa compreender o que está tão claro na escritura? Mas eu não estou nem baseando por eles, eu estou baseando no que eu estou observando aqui, que o próprio Paulo está falando. Então vamos continuar, né? No verso 9. O mesmo acontece com vocês. Logo depois que ele fala assim, se não der uma nota certa, se não for distinguível, quem se preparar para a batalha? Aí no 9 ele continua. O mesmo acontece com vocês. Como alguém poderá saber o que dizem? Olha lá. A menos que use, olha o que Paulo está dizendo, a língua para produzir palavras inteligíveis. Que compreenda. Vocês estariam falando com ar, é óbvio. É verdade que existem muitos tipos de som no mundo, e nenhum deles é totalmente desprovido de sentido. Contudo, se eu ignorar o sentido do som de alguém, serei estrangeiro para quem fala. Lógico, imagina, você vem falar em alemão para mim, você vai falar e eu não vou estar entendendo nada, não tem ninguém interpretando. Eu não vou compreender nada, então eu ignorarei esse homem ou essa mulher que está falando em alemão, porque eu não vou compreender. Ele vai falar tudo que tem que falar e eu não vou compreender nada. Esse é o grande ponto que Paulo está querendo dizer. E aí ele diz, né? Voltando 11. Contudo, se eu ignorar o sentido do som, não posso ignorar, tem que ter compreensão. De alguém, serei estrangeiro para quem fala. E também quem fala será estrangeiro para mim. Da mesma forma acontece com vocês. Pelo fato de buscarem com avidez as coisas do Espírito, procure de forma especial a capacidade de edificar a congregação. 13. Por isso, quem fala em uma língua, aí na Bíblia pentecostal vai estar língua estranha, né? Quem fala em um idioma, deve orar pelo poder para interpretá-lo. Pois ao orar em idioma, meu espírito ora, lógico, mas minha mente permanece improdutiva. Sabe por que Paulo fala isso? Porque até mesmo aqueles que falavam em outro idioma, ele não tinha compreensão se não houvesse o dom de interpretação para que a igreja fosse edificada e ele também compreenda o que está sendo dito ali. Por quê? Por isso que precisa de um outro intérprete. Observe o que Paulo está dizendo. Por isso quem fala em uma língua deve orar pelo poder para interpretá-la. Pois ao orar em língua, meu espírito ora, mas minha mente permanece improdutiva. Então o que fazer? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Mente é entendimento. Então eu falarei outro idioma, mas eu tenho que compreender, né? De outro modo, se vocês agradecerem com o espírito, falando em idioma, como alguém que ainda não recebeu muitas instruções, ou incauto da igreja, aquele que está chegando ali para conhecer a congregação, sem entendimento de Cristo, como que esse será capaz de dizer o amém ao fim da oração de graça, se não entender o que foi dito? Ou seja, você começa a orar em
em idioma, a pessoa é de outro país e não vai compreender o que você está falando, como é que ele vai dizer amém? 17. Sem dúvida, vocês deram graças a Deus. Lógico, está falando em outro idioma, mas os outros não foram edificados. Agradeça a Deus por falar em idioma mais do que todos vocês. Paulo fala no 18. Por quê? Porque Paulo falava não só o aramaico, o hebraico, também o grego. Paulo falava, meus irmãos. É só vocês pararem para observar. Paulo falava. E ele fala, agradeça a Deus por falar em idioma mais do que todos vocês, mas em uma reunião congregacional, prefiro dizer 5 palavras com entendimento, que possa ser entendido, a fim de instruir outras pessoas a falar 10.000 palavras em língua estranha ou idioma. Olha o que Paulo está dizendo. Adianta vocês aí rodar, cantar, balançar, 5, 6, 7, 8. Tem hora que tá 10 pessoas, tudo ao mesmo tempo, canta bala house, chupa bala house, não sei o que, tudo em língua estranha. E a igreja, aqueles que estão visitando, tá falando que loucura. E muito glória a Deus, aleluia, sem compreensão, sem interpretação nenhuma. Ótimo, não vai conseguir interpretar o que não existe, né? Essa realidade. E finalizando, irmãos, não sejam crianças quanto à forma de pensar, sejam crianças em relação ao, mas no tocante ao pensamento, sejam adultos. Está escrito na Torá, por meio de outras línguas, olha lá, por meio de outros idiomas e pelos lábios de estrangeiros, falarei a esse povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. 22. Portanto, os idiomas não são um sinal para os crentes. Agora que vem um ponto. Agora é que vai desenrolar o abacaxi. Sabe por quê? Porque quando o Paulo fala assim, vou usar até a palavra que está na Bíblia pentecostal. Portanto, a língua estranha não é um sinal para os crentes. Mas crente adora se exibir na frente de outro falando línguas estranhas, né? É sinal para quem? Vamos lá. Mas para os incrédulos. Óbvio. Por que é um sinal para o incrédulo? Porque quando o incrédulo vê aquele fenômeno sobrenatural de Deus derramar um dom em alguém que fala português e automaticamente falar em inglês, e aí um irmão do lado recebeu o dom de interpretar do inglês para um outro idioma, meu irmão, vocês não sabem o que é a grandeza de Deus anunciando o evangelho dessa forma naquela época, porque hoje até em aplicativo, você pode falar nos Estados Unidos com um aplicativo, com um aparelho aqui, e a pessoa, e lá nos Estados Unidos, na língua deles, o aparelho interpreta o que você está falando para o idioma dele. E você encosta esse mesmo aparelho na boca do estrangeiro, ele fala lá e o som é reproduzido para nós aqui, tendo um fenômeno tecnológico na questão da interpretação de idiomas. E é isso que acontece. Então não há necessidade hoje desse dom. Não estou dizendo aqui que Deus não possa trazer na vida de alguém. Não posso dizer isso. Não posso afirmar isso. Mas uma coisa eu posso afirmar. Esse dom que vocês conhecem, que vocês falam tudo ao mesmo tempo, sem interpretação, uma bagunça, indo contra a vontade do próprio Deus, porque não fale mais que 2 ou 3 no máximo, e que haja intérprete, mas vocês não obedecem, vocês não têm educação espiritual para reconhecer que é mandamento do Senhor, como o apóstolo Paulo diz no final. E essa é a grande realidade. Mas olha no 22 o que ele diz. Portanto, as línguas ou idioma não são um sinal para os crentes, mas para os incrédulos, ao passo que a profecia não é para os incrédulos, mas para os crentes. Lógico, a profecia só interessa a quem crê na palavra de Deus. Por isso, se toda a congregação se reunir e todos falar em idioma, e as pessoas não instruídas ou incrédulas estiverem presentes, não dirão que vocês estão loucos? É exatamente isso que acontece nos dias de hoje, né? No entanto, se todos vós falarem e algum incrédulo ou não instruído estiver presente, ele será convencido do pecado por todos, se falar com entendimento, e será levado a juízo por todos. E os segredos do coração serão conhecidos, por isso ele se prostrará com o rosto em terra ou no chão e adorará a Deus, dizendo: Deus está realmente entre vocês, ou
Deus realmente está nessa congregação, porque eu entrei aqui, ouvi a palavra do Espírito e agora eu entrego minha vida a Jesus. Agora eu quero ser lavado dos meus pecados pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o sentido do entendimento. Agora, que compreensão há nessas idiomas, nessas línguas, em tudo isso que vocês escutam por aí? Não tem nada a ver de Deus nisso. Pode até achar que tem, entendeu? Pode até compreender que tem. É a mesma coisa de quem duvida de um católico dizer, olha, eu recebi uma graça do Santo Expedito, aí vem os evangélicos falando, não, Santo Expedito é demônio, né? Mas ele recebeu, ele crê disso, e também você crê que fala nessa língua, que nem existe na realidade, né? É algo totalmente fora do que está escrito. Então você vai ser obrigado a explicar quem é que fez o milagre lá, é o Santo Expedito, é o demônio ou Deus? Resolva esse problema também, já que vocês acham que isso é algo de Deus, esse tipo de língua estranha e bem estranha mesmo que vocês vivem falando e tudo ao mesmo tempo, sem interpretação, sem edificação, e que de fato não vai haver, porque não é Deus falando pelo Espírito dessas formas, né? Dessa forma aí. Então, para concluir, vamos finalizando aqui. Prosperará dizendo que Deus está realmente com vocês. 26. Que conclui, irmão? Como vamos concluir tudo isso, irmão? Todas as vezes que vocês reunir, que todos estejam prontos com um salmo, ou um ensinamento, ou uma profecia ou revelação, para usar o dom de línguas ou interpretação, mas que tudo seja feito para edificação do corpo da igreja. Se o dom de língua for exercitado, que seja feito por 2 pessoas ou no máximo 3, cada um por sua vez, e que alguém interprete. Se não houver ninguém presente com a capacidade, capacitado pelo Espírito, de interpretar, as pessoas que falam em idiomas devem se manter em silêncio enquanto a congregação se reúne. Gente, será que está mais claro do que isso? Elas podem falar consigo mesmas e com Deus, lógico. Que 2 ou 3 profetas falem, os demais devem avaliar o que está sendo dito. Se alguma coisa for revelada ao profeta que está sentado, que o primeiro profeta fique em silêncio, todos vocês podem falar, um após outro, para que todos aprendam e sejam encorajados. Além disso, o espírito dos profetas está sob o controle dos profetas. Não é ai meu Deus, eu entrei em um transe aqui, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Não existe isso na escritura. Tá bem claro. O espírito que está em você, dado por Deus, é sujeito à sua mente. Ele não pode te dominar. Não existe isso. Tá? 33. Deus não é um Deus de desordem ou de confusão, mas de paz. Como em todas as congregações do povo de Deus, que as mulheres se mantêm em silêncio na reunião congregacional. Não lhe é permitido falar. Ao contrário, devem manter-se em sujeição, como também diz a lei. Se quiserem saber de algo, que pergunta ao marido em casa. É vergonhoso uma mulher falar em uma reunião congregacional. A palavra de Deus teve origem em vocês? Ou vocês são o único povo a qual ela chegou? Se alguém pensa ser profeta, ou ter sido contemplado pelo Espírito, reconheça o que lhes escrevo como mandamento do Senhor. Se alguém não receber ou não reconhecer, ele deve ser ignorado. Por isso, meus irmãos, busque com avidez o profetizar e não proibir aquele que fala em idioma. No entanto, todas as coisas devem ser feitas de forma apropriada e ordeira. Amém? Eu não vou nem mais falar nada. Graças e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Já passou de meia hora. Busquem ler esse texto várias vezes, em várias versões, e eu te garanto que Deus vai dar compreensão de todas essas coisas. Tem muitas perguntas? Sim, até eu tenho muitas perguntas. Tem muitos pontos aqui que talvez eu possa ter errado? Talvez sim, mas uma coisa certa, se você observar profundamente todo esse texto, desde o capítulo 12 até o 14, vocês vão ver que nada tem a ver com essa tal língua bem estranha que é dita nesse momento, nesse tempo atual de hoje. E quem quer compreender melhor,
É só voltar para o início desse vídeo e vocês ouvirão o chamba chamba chuba, chuba chuba chamba. Aí alguém pode dizer, novamente eu repito, meus irmãos, eu não falo dessa forma. Quando eu falo língua é o poder do Espírito. Então, meu irmão, mesmo assim você está errado. Porque fala 1, 2, 3, 10 e não há um intérprete. E quando interpreta, não traz edificação nenhuma para o corpo de Cristo. É mais uma profecia em cima de alguém, ou para martelar, ou para dizer que vai jogar em cama, ou para dizer que vai trazer uma bênção na vida das pessoas. Cuidado com isso. Que Deus não é um Deus de confusão, e sim de ordem e de paz. Amém? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.